Salve a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso Congresso de Adolescentes, nosso 24º Congresso de Adolescentes, nosso 4º dia de congresso, agora com o preleitor da noite, nosso pastor Luiz Gustavo, que já deu a sua palavra nessa noite e eu tenho algumas perguntas para fazer para ele. Pastor, me conta um pouquinho de como foi a sua pregação hoje, um resumo para a gente. Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor a todos. Foi, assim, uma noite gloriosa. Eu confesso que as expectativas foram superadas, né? Deus, por sua bondade e graça, nos deu, mais uma vez, a bênção de participar do congresso, trazendo uma palavra para essa juventude, os adolescentes aí, alegres, cheios de Deus, celebrando. Foi uma noite marcante para a nossa vida e para nós é uma alegria, um prazer. No sentido da palavra, nós tivemos a experiência de falar sobre as multidões que o Senhor Jesus atraía lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, e dos grupos que eles faziam parte dessa multidão, onde o Senhor Jesus sabia a estratégia, o sentimento, o coração de cada um deles. E isso foi importante compreender que Jesus atraía multidões, né? Estamos falando sobre atraídos pela cruz. E como nós ministramos antes do evento da sua crucificação, dele ser levantado para atrair para a salvação, ele também atraía pessoas durante o seu ministério. O nosso enfoque tramitou um pouco nesse sentido. As multidões que eram atraídas por Jesus durante o seu ministério. Amém. Enquanto o senhor estava ministrando essa palavra, como o senhor sentiu os adolescentes? Olha, de fato, eles interagiram. E eu fiquei surpreendido porque eles estiveram atentos e nessa perspectiva da pregação pentecostal, eu costumo sempre falar isso, eles interagiram na hora da interação, com adoração, com glorificação a Deus, mas eles estiveram atentos. Eles de fato prestaram atenção na palavra. Para nós que ministramos para adolescente, isso é um triunfo, podemos dizer assim, porque a atenção do adolescente é a coisa mais preciosa durante a ministração, e eles demonstraram isso. Mesmo que estavam aqui durante o dia, já tiveram o primeiro culto, que foi à tarde, e a gente compreende que o culto da noite, consequentemente, vai trazer um pouco de cansaço físico, é óbvio, mas nem parece que eles estavam, parecia que tinha sido o primeiro culto, né? E foi realmente muito impactante isso para a glória de Deus. Amém. Pastor, como o senhor enxerga o maior obstáculo para os adolescentes, para que eles sejam atraídos pela cruz hoje em dia? Eu acredito, inclusive, eu vou pegar um pouco da fala do nosso pastor presidente, o pastor Roberto, na terça-feira. Ele fez uma oração muito forte aqui, muito tocante, e ele colocou uma expressão interessante que foi distração. Ele colocou a palavra distração por várias vezes, e de fato a questão de ser atraído tem a ver com chamar a atenção. E uma parte que é o antagônico desse sentimento de se dar a atenção é perder a atenção, perder o foco, se distrair com alguma coisa. E especificamente, quando a gente percebe que o reino espiritual, que a gente tem que espiritualizar esse entendimento, o reino espiritual acaba interferindo para que os jovens, adolescentes da casa de Deus percam o propósito daquilo que Deus tem de fato para eles. Porque é um período de descoberta, é um período de sentimentos novos, de novos entendimentos. E, de fato, há uma força contrária no sentido espiritual para atrapalhar, tirar a atenção. E, infelizmente, às vezes, há alguns que se deixam levar por diversas coisas, ofertas passageiras, né? Mas, graças a Deus, para a glória do nome do Senhor, tem uma geração que está sendo preservada por Deus e está sendo atraído pela cruz, pela mensagem do Evangelho, sendo atraído pela a palavra e por um compromisso com Deus mais verdadeiro. Amém. Antes de fazer a minha próxima pergunta, eu tenho uma pergunta crucial para fazer para o senhor. Com quantos anos o senhor conheceu e aceitou a Cristo? Eu nasci numa família de tradição evangélica cristã, então eu posso me considerar, eu nasci no Evangelho, né? Desde muito cedo. Eu não provei o mundo na prática, eu não conheci nenhuma experiência do mundo, nada, graças a Deus. Fui educado numa família cristã e cresci dentro da igreja, fui criança, adolescente, jovem e aproveitei todas as minhas faixas etárias servindo a Deus. Então esse sentimento de estar na casa do Senhor, envolvido na igreja, já é desde o berço. Vou completar 40 anos de idade, Deus permitindo, em dezembro, então podemos fechar aí o quadro de 40 anos servindo a Deus. Amém.
No tempo da adolescência do senhor, se é que o senhor teve alguma dessa frustração que o senhor citou em relação aos adolescentes de hoje em dia, o senhor pode dizer algumas aqui? Bem, acho que na minha adolescência, não apesar de não fazer tanto tempo, mas existe uma diferença para as realidades de hoje. Sim. Por exemplo, o grande ponto ofensor, que ao mesmo tempo é algo muito positivo, mas ao mesmo tempo é uma arma muito perigosa, são as redes sociais. Não existe como você hoje falar isso estar fora do contexto de mídias sociais. É impossível. Isso faz parte da nossa vida. De fato, a gente tem necessidade de interagir, faz parte em todos os sentidos. No entanto, as mídias sociais, elas trazem uma exposição mais direta para os jovens e levam as ofertas perigosas de uma forma direta e muito camuflada. Antigamente as coisas eram bem diferentes. Eu não me lembro de... Até porque quando eu era adolescente não existia tanta rede social, a dificuldade de ter acesso à internet, a computador. Hoje em dia todo mundo tem um aparelho, um smartphone na mão, e isso facilita muito o acesso a todo tipo de conteúdo. Então, a diferença na minha época, especialmente, era ter que se desdobrar para alcançar alguma coisa que afastasse de Deus. Isso era mais difícil. Então, os jovens, os adolescentes, eles não tinham tanta exposição, né? E hoje a gente vê que a exposição do acesso às questões através das mídias sociais é muito maior e bem mais perigoso. Então, o senhor acredita que nos tempos de hoje é mais difícil ser atraído pela cruz do que antigamente? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que pessoas de outras gerações que vão assistir essa entrevista hão de concordar nesse sentido, porque a gente tinha menos opções, vamos dizer assim, para ter acesso ao pecado, ao erro, coisas nesse sentido, dessa natureza. Hoje, além das opções serem maiores, elas estão sempre mais perto. Então, eu acho que hoje, a geração de hoje tem um risco maior. Talvez por isso que haja um desdobramento e um derramamento de graça de Deus bem maior na vida deles hoje, por conta da exposição que eles estão aí tão próximos, né? O pecado, como a Bíblia diz, tão de perto que assim os ouve. Nesse sentido que o senhor comentou sobre as redes sociais, eu vou fazer a segunda pergunta, que é: como os adolescentes podem usar as redes sociais para mostrar o poder da cruz? Olha, aí vamos para o lado positivo, né? Sim. Assim como existe uma exposição muito grande no que diz respeito à possibilidade de erro, de pecado, de induzir para questões que levam para distante de Deus, as redes sociais podem ser um instrumento tanto de receber o auxílio, a informação. Você consegue acessar cultos, conteúdos, podcasts que tenham conteúdos positivos e, ao mesmo tempo, os jovens podem aproveitar essas ferramentas e produzir conteúdos, levar uma mensagem do Evangelho de Deus, daquilo que eles entendem, que eles recebem, que eles creem, para diversas pessoas que às vezes estão conectadas na sua rede, mas não conhecem a sua fé. Então, eis aí a facilidade e a oportunidade de levar a Cristo, levar a mensagem da cruz, de propagar e pregar a sua fé através das mídias, daquilo que está tão próximo de nós, às vezes de forma simples, né? De diversas maneiras. Os jovens hoje estão muito conectados, eles conseguem promover e interagir com as ferramentas. Então, os adolescentes têm essa facilidade e que Deus possa se utilizar deles através desses métodos para alcançar muita gente. Enquanto eu estava fazendo essa pergunta, eu me lembrei do @ do Instagram do senhor, que Sim. Luiz Gustavo, Bíblia em Casa. Bíblia em Casa. E aí eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Quais são os conteúdos que o senhor costuma postar lá e qual o intuito desse nome? Se é para chamar a atenção, fale um pouco sobre isso. O Bíblia em Casa, na verdade, é um canal no YouTube que nós temos que atualmente ele não está sendo atualizado, não está sendo alimentado. Mas eu acho que há uns 5 anos atrás eu comecei um conteúdo apresentando dicas de literatura teológica, bíblias de estudo, indicação de livros, de uma forma bem simplória, né, com um conteúdo menor. Quem acessar lá no YouTube, é o Luiz Gustavo Bíblia em Casa, vai ver que eu comecei numa estante pequena com alguns poucos livros, depois fui aumentando. Hoje, a biblioteca que eu tenho em casa, eu nunca gravei nada assim para conteúdo no canal, porque eu não tenho mais tempo para isso. Eu tenho até desejo. Tem pessoas que, por incrível que pareça, me encontram na rua e fazem:
O senhor não postou mais vídeo, não vai colocar mais nenhum conteúdo. Então, o Bíblia em Casa vem do canal do YouTube. E acabou que eu coloquei, na época, interliguei a página do Instagram com o canal. Né? Hoje eu não tenho mais essa interação entre a página e o canal, porque por falta de tempo, eu não desativei o canal na sua totalidade, eu não apaguei. Quem entrar no YouTube vai encontrar o conteúdo lá. Mas já faz um tempo que não tem conteúdo novo e a gente acabou transmigrando esse nome. Inclusive, nosso pastor Roberto, de forma carinhosa, ele sempre brinca comigo, ele sempre passa banho e fala, Bíblia em Casa, vai Bíblia em Casa. Ele sempre brinca e chama Bíblia em Casa. O nome vem através disso. Na verdade, ficou, eu não quis tirar, porque era o nome do canal, a ideia, a Bíblia em Casa, você ter estudo da palavra em casa, você meditar, você pesquisar, você ter acesso, intimidade com a sua Bíblia. Eu falo muito disso. Assim como o pastor da igreja, ele tem um carinho muito grande pela Bíblia que ele usa, ele sempre fala isso, né? Os irmãos são acostumados a ver. Eu tenho também um carinho por algumas Bíblias que tenho. Tenho algumas, e eu não sei nem quantas tem, mas já perdi a conta. Eu sei que passou de 100. Mas eu sempre falo para as pessoas, utilize bem a sua Bíblia, cuide da sua Bíblia, zele pela sua Bíblia. O carinho que eu tenho pela Bíblia ficou do Gustavo Bíblia em Casa. Aproveitando que o senhor tocou nesse assunto de Bíblia, qual é a Bíblia de estudo que o senhor usa e por que o senhor utiliza ela? Olha, de tantas que eu tenho, eu destacaria 3 especificamente. A Bíblia de Estudo Pentecostal é a minha principal. É a Bíblia da doutrina pentecostal. Então, os estudos da Bíblia de Estudo Pentecostal não tem contraindicação, né? Ela pode, temos uma edição mais recente, a edição global. Ela teve algumas inovações comparadas a outras Bíblias de estudo no mercado, que a gente tem diversas. Ela não é a mais completa no sentido de recursos, porque tem Bíblia com muito recurso, mas ela apresenta muito bem percepções da nossa doutrina. Então, em primeiro lugar, todo amante da palavra de Deus de linha pentecostal tem que ter a Bíblia de estudo pentecostal. Um assembleiano que não tem a Bíblia de estudo pentecostal está faltando alguma coisa, né? A segunda é a Bíblia de estudo Plenitude. Foi a minha primeira Bíblia de estudo. Eu tenho em casa a primeira edição do ano de 2001. Então, já tem algum tempo. Tem uma segunda edição, que também é mais recente, que é uma Bíblia com viés pentecostal. É uma Bíblia pouco comentada. Eu não vejo na internet, eu acompanho muitos canais. Muita gente não fala tanto da Bíblia de estudo. Eu acho que é uma Bíblia até injustiçada. Mas para quem é pentecostal também é uma ótima apresentação. E a Bíblia de estudo palavra-chave. Palavra-chave que tem o dicionário Strong, que traz as palavras no grego e no hebraico. Então, ela é uma ferramenta próxima para quem quer ter noções dos temas originais. Obviamente, tem materiais exaustivos para isso, tem. Mas essas 3 eu destacaria, dentre tantas, que são as que eu mais utilizo. Mas, em primeiro lugar, a Bíblia de Estudo Pentecostal é, de fato, a minha, vamos dizer, Bíblia de cabeceira. Entendi. Falando sobre Bíblia mesmo, tirando o lado do estudo, o senhor falou, e até citou o pastor Roberto, qual é a sua Bíblia que o senhor tem a ver? Exatamente, é uma Bíblia de estudo pentecostal tamanho médio. Eu tenho uma aproximação, utilizo diversas traduções para estudar, mas a minha tradução preferida é Almeida Revista e Corrigida. Eu cresci lendo essa tradução, a minha é a tradução de 95. As Bíblias que são utilizadas hoje são a edição de 2009. Tem umas diferençazinhas, por exemplo, a edição de 95, a palavra que aparece lá em 1 Coríntios 13 é caridade, mas a partir de 2009 foi atualizado para amor. Então, toda vez no Novo Testamento, em alguns textos lá, essa edição de 95 vai falar caridade, mas 2009 é amor. Uma alteração que existe nesse sentido, mas eu me apeguei a essa tradução bíblica porque é muito estranho essas traduções novas que você tira aquela linguagem poética que a Bíblia tem, voz, né? Vou falar vós e falar vocês. As novas, como é que diz, gerações vão entender melhor vocês. Mas como eu cresci na igreja ouvindo voz, ser-me-eis testemunhas. Eu não sei desapegar dessa linguagem antiga, mas para mim ler Bíblia é ter essa linguagem. Então a minha tradução preferida é Almeida Revista e Corrigida, mas eu leio em todas as outras, porque as outras também auxiliam. E eu, então, inclusive, eu indico que o pentecostal assembleiano utilize essa tradução. Ela é mais difícil de entender, tem palavras antigas? Tem, obviamente.
mas é uma tradução que a gente entende por Bíblia, aquilo é Bíblia. As outras, né, as mais recentes, elas vão ajudar a entender palavras mais difíceis, mas acho que a principal tem que ser Almeida Corrigida. Então essa é a minha Bíblia do coração, é a minha pentecostal. Ela tá grifada com um monte de... Eu não risco com caneta, mas eu passo cores de marca-texto para tipos de assuntos. Aí já tá tudo certinho ali, é a Bíblia do meu coração, meu amor. Falando em relação à linguagem, saindo um pouco da área do Senhor, que é a pregação, entrando em um assunto um pouco polêmico, o que o senhor acha, qual a opinião do senhor sobre os hinos que hoje em dia se referem a Jesus como você? Uma boa pergunta. Obviamente que existe a chamada licença poética que o compositor tem para fazer uma narrativa numa música. Só que todo compositor, eu também sou muito interessado nesse sentido de composição, compositor. Ele tem que ter uma fonte de inspiração. Jesus, eu acho que às vezes as pessoas dizem assim, na intimidade eu falo Jesus, chamo Jesus de você. Eu não tenho autoridade para entrar e julgar a intimidade de ninguém. Eu tenho que respeitar isso. Agora, eu acho um tanto estranho em algumas situações, porque Jesus, ele é o nosso Salvador e Senhor. E o Senhor ali tem uma superioridade muito forte, né? Então, quem é o nosso superior, a gente não se dirige de igual. Então, se eu entendo que Jesus é meu Salvador e meu Senhor, eu jamais iria a um patrão numa empresa chamá-lo pelo nome. Eu sempre iria lhe tratar com um pronome de tratamento específico. Então, eu repito, a intimidade das pessoas, a gente com Deus, se alguém ora em particular de Jesus, eu amo você, me ajude você. Bem, aí na intimidade de cada um com Deus, ninguém pode julgar. Agora, em casos muito explícitos, eu acho que fica um pouco estranho. Eu prefiro ter o entendimento da reverência, porque Jesus é meu Salvador. Ele primeiro me salvou e ele tornou Senhor da minha vida. E eu tenho que me dirigir a ele como Senhor da minha vida. Amém. Foi muito comentado e discutido nos últimos podcasts que a gente teve sobre a diferença entre ser criado dentro da igreja e ter um encontro com Cristo. O Senhor disse pra gente que foi criado dentro da igreja, que nasceu em um lar evangélico. O Senhor pode comentar qual foi o momento em que o Senhor se sentiu realmente atraído por Cristo, o momento que virou a chave na vida do Senhor? Sim. A ideia de crescer na igreja também não dá para você uma garantia de salvação espécie, uso capião. Já estou aqui, já sou crente, já tô... Não. Eu acho que no ano de 1993, sou um pouquinho antigo, né? Já falei minha idade. 93, eu tive a atitude de ir à frente no culto, mesmo que eu já ia para o culto. Minha avó me levava à igreja muito garoto, e eu levantei, eu estava com 5 anos, né? Mais ou menos isso, 8 anos de idade. E num culto de missões, a despedida do pastor Hélio Roberto, ele estava sendo enviado para o campo missionário, dia 30 de novembro de 93. E ele ministrando, eu estava sentado no culto, adorando, cantando, e de repente ele disse, alguma pessoa para Jesus, do nada, eu levantei e fui lá na frente. Estendi a mão e ele disse, lá vem um garoto. E ele já dobrou o joelho. Ninguém precisou pedir para dobrar o joelho, porque eu já sabia que tinha que dobrar o joelho. Mas eu tive essa experiência de ir à frente e levantar as mãos aos 8 anos de idade, mesmo tendo sido criado na igreja. Eu senti esse sentimento, um impulso, e foi uma coisa interessante, porque ninguém foi lá, porque todo mundo já me via na igreja. Sim. Eu sabia que eu era uma criança crente, mas eu tive esse sentimento de ir à frente e de publicamente confessar a Jesus como meu Salvador e Senhor. Amém. Na opinião do Senhor, por que a cruz ainda é tão poderosa, mesmo que tantos anos, já que o sacrifício de Jesus na cruz é um bom tempo atrás? Foi há um bom tempo atrás. A resposta ela é clara, direta e simples. A cruz é poderosa por causa daquele que passou pela cruz. Ele, como em algumas mensagens e hinos que existem aí, ele manchou a cruz com o seu sangue. E não é uma mancha de sujeira, é uma mancha de limpar, de purificar. Então, aquele que passou pela cruz. Era comum as pessoas serem crucificadas até muito tempo antes de Cristo. Mas houve uma diferença. A cruz do meio, a cruz que tinha a placa, a inscrição, dizendo esse era o rei dos judeus. Não é? O homem da cruz do meio, essa cruz tornou-se, ao invés de símbolo de vergonha, de escárnio, de opróbrio, de desprezo, se tornou o símbolo de transformação, de redenção. Então, essa mensagem ela perdura até a volta de Cristo,
e aonde a oportunidade da graça estiver lançada para as pessoas se converterem, reconhecendo o poder transformador da mensagem da cruz. Não a cruz por si só, mas a cruz por quem passou por ela. Amém. O senhor pode contar pra gente um testemunho em que o senhor estava ministrando a palavra e algo diferente aconteceu? O senhor viu algum jovem, um adolescente, talvez até criança ou idoso, que naquele momento foi atraído por Cristo, um momento ímpar na vida do senhor? Rapaz, tem muitos momentos assim. Pode ser que agora eu não consiga lembrar especificamente de um episódio em detalhe. Às vezes, que por conta de ser muitas experiências, né? Eu já prego há 26 anos. Claro que a gente não começa como a gente está agora, a gente começa em pequenos lugares, pequenos eventos, com mensagens curtas. Então, em 26 anos, eu já vi muita coisa. Mas eu posso lembrar de uma situação, eu estava num determinado lugar pregando e veio um moço à frente e Deus me deu uma palavra para esse moço. Eu não lembro especificamente o que foi, mas depois, na época do auge do Facebook, né, ainda existe o Facebook, eu particularmente não interajo muito no Facebook, mas eu recebi do pessoal da igreja as fotografias do culto. E nas fotografias tinha foto desse rapaz, ele de pé à frente, orando. Eu publiquei, inclusive, até hoje tem essa fotografia lá. Isso no ano de 2012. E agora o ano, acho que 2023, eu fui pregar em um determinado lugar, um trabalho de juventude, e o irmão entrou em contato comigo para ir, era um diácono da igreja, o líder do departamento de jovens, e terminou o culto pregando e tal. Ele veio me cumprimentar e chegou para mim com um aparelho celular e disse assim: o senhor lembra dessa foto? Quando ele virou, na hora eu lembrei da foto, que foi exatamente a foto daquele rapaz no culto, que veio à frente, que Deus direcionou a palavra para ele. Eu disse: eu lembro dessa foto. Falei para ele o lugar, o ano, o dia. Ele disse: esse rapaz aqui sou eu. Então, assim, depois de 11, acho que 12 anos depois, aquele moço que naquele dia veio à frente, Deus falou com ele, fez uma promessa. Esses anos depois, mais de 10 anos depois, eu encontro numa igreja, ele pai de filhos, casado, próspero, crente, diácono da igreja, líder, servindo ao Senhor. E aí ele me veio relembrar a mensagem que eu ministrei, a palavra que ele recebeu. E isso para mim foi uma experiência muito tocante, porque às vezes a gente prega, passa por lugares e a gente não lembra muito da multidão. A gente não vai lembrar de todas as pessoas, de tudo que aconteceu, né? Não tem como, mas as pessoas elas lembram, elas guardam a palavra, né? Elas recebem a mensagem e depois elas vêm nos contar: eu estava em tal culto, eu ouvi uma mensagem, eu recebi e hoje eu estou vendo aqui o resultado. E a gente se alegra e tributa a glória para Deus, porque é o Senhor que faz tudo isso. Amém. Pastor, o senhor falou que já tem quantos anos de Ministrando 26 anos já. 26 Não anos. parece, mas já tem. Parece são 26 sim, anos. parece sim. Não em questão do senhor, mas em questão da facilidade na pregação, certo? Ao longo desses 26 anos de pregação, se o senhor pudesse agora dar um conselho para os adolescentes que já têm esse chamado, qual conselho o senhor daria? A dedicação a Deus, a oração, certo? Leitura e estudo da palavra. A pregação da palavra é pregar a palavra, é a Bíblia, né? Então, o nosso manual e a nossa base é a Bíblia. Não podemos desprezar isso. Hoje nós temos acesso a ferramentas que nos auxiliam. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando, porque hoje a gente tem a inteligência artificial, sim, todo mundo utiliza, e alguém diz assim: fulano de tal faz sermão através da inteligência artificial. Bem, eu não vou julgar isso, não vou entrar nesse mérito, mas a inteligência artificial pode ser uma ferramenta para ajudar a estudar. Um exemplo: você não tem uma biblioteca enorme, uma série de obras acadêmicas. Você não tem o grego, o hebraico, o que você quiser se especializar para pregar, mas você consegue consultar através da inteligência artificial. Você pode buscar um auxílio que você talvez não tenha numa prateleira, mas você tem em mãos. Então você pode consultar obras, você pode buscar palavras em vocábulos nos originais, no grego, no hebraico, para quem gosta, eu gosto um pouco disso. Então você tem ferramentas que vão lhe auxiliar a estudar e entender a palavra de Deus. A sua base, você quer pregar a palavra, você quer ser um mensageiro, você tem essa habilidade, esse sentimento, essa identificação, mergulhe na Escritura, porque
A melhor coisa que a igreja tem para se alimentar e que deve continuar pregando é a palavra de Deus. Então, a oração, a busca ao Senhor, dedicação. Não é fácil. Não é fácil. Quem quer buscar e ir na profundidade tem que cavar o poço. Mas com certeza vai encontrar, vai receber e vai ser instrumento de Deus, com muita certeza. Amém. Pastor, eu queria pedir para o senhor dar um recado para os adolescentes que ainda vão vir para o congresso. Sim, com certeza. Você que está ainda nos próximos dias desta edição do Congresso e até os que passaram, que estão acompanhando pela internet, aproveite esse momento, porque é um tempo que você espera o ano inteiro. É um dia, passa muito depressa, mas é um dia intenso na presença de Deus. Não permita que nenhuma distração tire de você a essência de vir para o congresso, de adorar ao Senhor, de celebrar, de ouvir a palavra, de abrir o seu coração. Hoje, nesta noite, nós experimentamos uma apoteose do Espírito. Mais de 60 pessoas entregaram a vida para Cristo. Pessoas foram edificadas. Jesus batizou com o Espírito Santo. A adoração foi um ambiente de glória assim indescritível. Então, aproveite, se entregue, tenha propósito de servir e de adorar a Deus, porque esse congresso é para isso. É um palco de milagres e de operação de Deus. E na sua vida, adolescente, Deus te chama e quer te atrair para a cruz. Receba esta palavra e aproveite, porque Deus tem muita bênção para a sua vida. Amém. Pastor, muito obrigada por você. Eu que agradeço. Que Deus continue abençoando muito a sua vida. Amém. E é isso. Deus abençoe.